Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para comentar a prova de economia da Fundação Getúlio Vargas. Choveu novidade hoje, hein, na prova. Tivemos novidades aqui, ó, nos textos. Não caiu o Brasil, era esperado que caísse alguma coisa relacionada ao Brasil. Os 3 textos desse semestre, deste ano, desta prova, não contemplaram o Brasil de nenhuma forma. Sumiu. Não tem mais gramática na prova, só interpretação de textos, então mais uma novidade. Ainda assim, outras novidades, questões somente em inglês. Nenhuma das questões foi produzida em língua portuguesa, como nos anos anteriores. E por último, grau de dificuldade, uma prova muito técnica, exigiu do aluno muito conhecimento de termos relacionados à economia puramente. Nessa prova é importante que o aluno se dedique muito ao vocabulário específico, mais do que a média dos outros vestibulares, viu? Ó, uma novidade aí forte, pesada para o candidato. E dessa vez, se inglês era uma matéria que o aluno talvez pudesse pensar, eu vou levando e consigo numa boa tirar uma nota razoável, não foi verdade. Dessa vez o aluno precisou realmente gastar tempo e ter muito conhecimento de inglês. E aí, conversando com os outros professores, chegamos à seguinte conclusão. Talvez o aluno pudesse ter dedicado um pouco mais de tempo nessa prova de inglês, já que ele conseguiria ganhar um pouquinho de tempo na prova de química, que teve questões um pouco mais diretas. Bom, esse é o comentário geral, uma prova muito bem feita, não teve nenhum problema de interpretação, mas muito difícil. Essa matéria, olha, surpreendeu. Eu achei ótimo, porque os nossos alunos treinando esse vocabulário específico certamente tiveram uma vantagem competitiva em relação aos demais candidatos. Eu vou agora para a resolução e com isso eu mostro o que a prova trouxe de inovação e nas questões, como resolvê-las. Vamos lá. A primeira questão aqui, as primeiras questões tratavam do texto. Olha só esse texto, ele tinha como título Money Talks. E normalmente, ao ler isso, a pessoa já imagina, Money Talks quer dizer, o dinheiro fala, o dinheiro compra quase tudo. E olha só, aqui o aluno precisava prestar atenção. O texto era recente e ao ler o artigo, o aluno descobriria o seguinte, não é que o dinheiro normalmente ele compra tudo. Aqui no texto, o dinheiro tratava do seguinte, o dinheiro seria usado, as moedas ou as cédulas seriam usadas como meio de campanha política, de nomeação de alguém, de algum movimento, alguma coisa que já é usado na história há muito tempo. Enfim, vamos às questões. Daí a questão número 76 é a primeira e já de cara perguntava, olha, o título do texto Money Talks se refere a qual das seguintes? E daí você ia, por eliminação, chegar na resposta. Vamos começar aqui, ó, para mostrar como a corrupção é alastrada no mundo todo. No way, José. Vamos eliminar a letra A. A fim de enfatizar o poder que o dinheiro traz para quem é dono. O texto não fala disso. Não dá para marcar a B também. A C serve para ilustrar como governos ditatoriais, pronto, já estou eliminando a letra C, podem manipular o uso desse dinheiro. A letra D diz, as a word pun, isso é uma sugestão de que a palavra possa ter diferentes sentidos e diferentes entendimentos. E aí, com tratamento diferente daquele que comumente é dado. É isso. Essa é a resposta. A primeira questão aqui de inglês, que é a nossa 76 na ordem da prova, foi a letra D. E só para não deixar dúvida, a letra E diz, olha, para mostrar que o dinheiro pode comprar tudo que uma pessoa precise ou queira. Pronto, já está eliminada a E. A resposta da questão número 76 será mesmo a letra D de dado. Seguindo, a questão número 77, a questão trazia um detalhe. Olha só, é uma bobagem, mas enfim, é legal comentar. O Alexei, aqui está com Y, e no texto original, o Alexei está com I. Então o examinador deu uma pisadinha aí de bola, mas não trouxe nenhum prejuízo de entendimento, ninguém vai pedir para anular a questão, que não faria o menor sentido. Mas a gente dá um alô aí para prestarem atenção na revisão. Bom, o Alexei Navalny, o que a gente vai ter aqui na referência do texto? Que ele... Olha só essa leitura que eu destaquei aqui, ó. Ele era um russo ativista de oposição,
ele era um blogueiro conhecido e ele era, olha essa palavra, a resposta da questão, skeptical. Ele era cético, ele não acreditava, a princípio, que o plano dele obteria sucesso. A resposta da questão 77, letra C. Seguindo, a questão número 78. A questão 78 pedia lá, olha, o governo iraniano deu uma resposta ao movimento de 2009. O que aconteceu? O governo, olha só, tinha uma tática usada pelo movimento em 2009, que era de usar a escrita de slogans nas notas, nas cédulas de dinheiro, durante os protestos anti-governo. Imediatamente, por que eu sei que é imediatamente? Por causa do termo prompted. Imediatamente, o governo expediu uma determinação que as notas que estivessem desfiguradas não mais seriam aceitas pelos bancos. Com essa leitura e com esse entendimento, eu digo o seguinte, então, que o governo iraniano tentou coibir o movimento da propaganda política. Questão número 78 tem como resolução a letra A. Questão 79, a seguinte, o dinheiro que está exposto no Museu Britânico, a gente tem essa referência no texto, mostra que a questão da moeda se espalha como mensagem, isso já acontece há muito tempo. Então eu digo assim, ó, use o texto a seu favor, aluno, candidato. O uso do dinheiro como meio de comunicação é uma coisa muito antiga, conhecida. Se tem essa referência histórica, está exposta no museu. Questão número 80. Aí o texto coloca assim, ó. The first coin minted, a primeira moeda cunhada, olha, referência do texto. A moeda lá, ó, ela já datava do século VII BC, before Christ, antes de Cristo. Então apareceu antes da era cristã. Então, questão 80, letra B. Esse foi o primeiro texto. Vamos seguindo aqui, agora no segundo texto. Um texto que foi difícil também, achei esse texto mais difícil de todos. Aqui esse texto, ele fez o seguinte, ele trouxe algumas novidades. Inicialmente, o fato do vocabulário ser muito técnico. Poucos alunos teriam a referência de vocabulário aqui, como as palavras atone, na terceira linha, compensar, como a palavra foreclosure, execução dos contratos não honrados, e aí a tomada do bem da pessoa. A palavra mortgage, que é o empréstimo, o financiamento, o empréstimo imobiliário. Então esse texto aqui foi muito difícil. O texto retirado da revista Business Week. E olha, uma curiosidade de todos os textos, todos muito recentes, de 2012. Vamos lá para as resoluções então agora. Questão seguinte a 81, seguindo aqui a prova, os parágrafos 1 e 2 do texto mostram que, lendo, eu tenho uma informação que ela me orientou em como entender melhor essa questão que teve como resposta a letra C. Eu já vou identificar a questão e daí eu já mostro o porquê. A letra C traz: os gerentes de empréstimo de contratos imobiliários tiveram que pagar compensação para aqueles tomadores devido a execuções que foram impróprias. Muito bem. Lá no comecinho do texto diz, no começo desse ano, estou lendo aqui o texto, no começo desse ano, as maiores empresas que prestam serviços no setor de empréstimos e concessão de financiamento habitacional concordaram em, primeiro, vou entendendo o texto, reformar suas práticas e depois ainda pony up, e esse termo pony up quer dizer disponibilizar, dispor, garantir o valor de 25 bilhões em um acordo, settlement é um acordo, to atone, e esse termo to atone era bastante difícil e quer dizer compensar aquelas execuções faulty, ou seja, que foram erradas. E assim eu entendo que, como eu tinha dito,
que os empréstimos imobiliários tiveram de pagar compensação devido às execuções impróprias. E aqui é a resposta do texto. Tá bem? A questão 82, uma questão do terceiro parágrafo, um pouquinho mais direta, ela se referia ao trecho que diz: explaining that the CFPB and others should make sure student loan servicing isn't a redux of mortgage loan servicing, eu tenho a seguinte conclusão, que os empréstimos estudantis eram, ou poderiam ser por causa do MEI, um verbo anômalo, no final das contas, algo similar e que atingisse uma situação parecida com aquela dos empréstimos imobiliários. Havia essa preocupação de ter certeza de que o serviço de empréstimo de crédito estudantil não se tornasse um retorno à volta, e eu vou dizer que o redux aqui é o retorno à volta, do serviço do empréstimo imobiliário, tornando a questão 82, B, o gabarito. Na sequência, questão 83, de acordo com Rohit Chopra, o que temos aqui no texto? Poucas pessoas, de fato, recebem dinheiro dos serviços de empréstimos. Essa informação eu tenho do texto, quando o próprio Chopra, ele afirma no texto que conseguir a compensação pelo crédito concedido é uma coisa rara. Se ela é rara, ela é difícil. Ainda justifica. Ela é rara porque os créditos, por si só, não permitem muita flexibilidade. Então existe uma dificuldade. Talvez fosse mais fácil conseguir alguma compensação na base da troca do que a compensação pura do retorno do dinheiro. Questão 83 terá como resposta a letra E. Poucas pessoas de fato recebem qualquer dinheiro dos membros ou dos órgãos ou das entidades que emprestam ou fazem a concessão do crédito. Questão 84. O Chopra, no último parágrafo, cita que o governo deveria emprestar o dinheiro e que na hora do empréstimo, se houvesse a percepção de erros, esses erros então mereceriam mais atenção do governo. Olha só, o Chopra diz: os agentes reguladores, mais o Departamento de Educação, que eu entendo como Conselho de Educação, como a gente chama aqui no Brasil, deveriam investigar, sugestão, deveriam, se o problema que ele encontrasse com as reclamações fosse sistemático. Se isso se confirmasse de fato, daí sim, olha só, a resposta de fato, daí sim deveria haver um oversight stronger, ou seja, uma visão mais forte, uma verificação e um acompanhamento mais definitivo por parte dos reguladores e Departamento de Educação. Assim, na questão 84, estou marcando a letra D. O governo deveria supervisionar os empréstimos se problemas se tornassem recorrentes. E a última questão desse segundo texto, a 84, do segundo texto aqui, olha só, aqui é o próprio termo, só ler de trás para frente. Temos o programa, ok, programa do quê? Repayment. Repayment é pagar novamente. Pagar novamente a concessão de um crédito com base in the income. Income é renda. Então, a alternativa que traria o retorno, a devolução do pagamento de empréstimo em installments, será muito importante saber a palavra installments, prestações proporcionais aos seus salários, a referência de salário sendo a referência de income, renda. Tá bom? Aqui é a resposta da questão número 85, a 10ª questão de inglês, animal. Daí, o próximo texto, um texto que não foi tão difícil, mas tratava das questões de dívida imobiliária também e das questões de como houve recuperação do
mercado americano em relação ao consumo. Então, a observação aqui é perceber que o texto era da revista Time, do setor de business, e de novo, olha, texto de 2012, todos os textos dessa prova foram muito atuais. Na sequência, a questão 86. De acordo com o artigo, a resposta está no primeiro parágrafo. A dívida das pessoas acabou reduzindo nos Estados Unidos. Isso porque as pessoas falharam em cumprir suas obrigações financeiras. A razão real, segundo o texto, a razão real da nossa dívida ter caído é o fato de tantos americanos terem defaulted, e essa palavra era muito importante saber, ela quer dizer calote, de suas contas, e assim não pagaram. E a pessoa falou, não pago, as pessoas, tá bom, então não paga. E aí acabava a dívida e por isso foi o fim, ou a diminuição, diminuição da dívida de muitas pessoas nos Estados Unidos. E a resposta, então, dessa questão 86 vai ser a letra A, que diz, a dívida do cidadão americano reduziu porque as pessoas falharam em meet, que seria aqui no caso atender e cumprir suas financeiras, que é exatamente o dar o calote. Resposta da questão 86, A de animal. Questão 87, a questão que diz, olha, o fragmento do segundo parágrafo sobre nossos mortgages, que são os contratos de financiamento habitacional, nossos cartões de crédito e outros, aqui está a resposta, outstanding liabilities. E aqui no caso são outras contas que a gente não pagou. E essas contas vão fazer referência à letra C, tá? Os outstanding liabilities são referências a, sim, responsabilidades, mas no caso, responsabilidades de contas não pagas. Então, cuidado, aluno, para não cair na pegadinha da B. A resposta é C. Questão 88. Olha, uma frase, de novo, uma coisa bastante específica, questão 88. Era importante o aluno perceber o que significava charge-offs. Os charge-offs são dívidas não cobradas, dívidas não recolhidas. E aí, isso faria referência direta ao termo bad debt. Tá? Então, a resposta da questão 88, B de bola. Penúltima questão, 89. E aqui, na questão 89, nessa hora da prova, o aluno já está ficando cansado. É compreensível, mas tinha que gastar tempo, tinha que se dedicar a essa prova de qualquer jeito. Aqui temos, there's a substantial group of households that have much less debt now, simply because they have not been able to get loans, because terms are so tight. Então, por que as pessoas não têm conseguido a concessão de crédito? Aumentou muito a rigidez, aumentou a burocracia para se conseguir a concessão de crédito. Mas, o que a gente deduz então aqui? Caso as pessoas tivessem a possibilidade de ter acesso ao crédito, elas, sem sombra de dúvida, contrairiam esse dinheiro. Então, as pessoas would borrow, tomariam emprestadas mais dinheiro se elas tivessem a permissão. Mas por que elas não têm permissão? Porque agora os termos são tão mais rígidos. Tá? E a última questão dessa prova, questão número 90, de acordo com o último parágrafo, o que a gente vai marcar aqui? De acordo com o último parágrafo, os consumidores, sim, eles aumentaram o seu gasto nos últimos meses. Aqui está a pegadinha. Não porque nós compramos mais, porque o autor se coloca como consumidor, mas porque nós pagamos mais. Ok? Pagamos mais porque houve um aumento de preços de tudo. Tudo que vai dos alimentos ao gás, que tem aumentado constantemente. E o preço tendo aumentado de bens de consumo em geral, sejam básicos ou não, fez com que houvesse a impressão de que os americanos estão um pouquinho assustados com uma coisa que nós brasileiros já temos mais conhecimento de causa, que é a
inflação. Os americanos passaram a gastar mais do seu dinheiro do bolso, das suas economias e poupança, exatamente por causa da inflação. E aí eu achei isso daqui nesse trecho de texto. Esta foi a prova, uma prova bastante de economia, uma prova que exigiu muito do aluno, um pouco de paciência, ler, reler e ler mais uma vez. Essa é uma dica importante para essa prova. E as novidades, e temos certeza que dessa vez inglês será uma das matérias definitivas para o ingresso do aluno. Estamos torcendo por vocês. Até logo, obrigado, tchau.